Olá e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Bom, primeiramente quero deixar um recado aqui em relação às críticas que recebi nos vídeos. Críticas essas que foram apagadas a fim de evitar discussões, porque esse não é o intuito do canal. Bom, eu gosto de opções binárias e gosto de operar na corretora Equioption por causa do layout e porque eu não tenho problemas em realizar saques naquela corretora. Vale ressaltar que eu nunca usei scripts, participei de sala de sinais ou robôs. Até porque o valor que eu opero é um valor baixo. Então talvez seja por isso de eu não ter problemas em realizar os saques lá. Tenho sim curiosidade de conhecer outros mercados como Forex, B3, mas nesse momento eu pretendo continuar em opções binárias. Se você não gosta de opções binárias, você tem livre arbítrio para escolher não assistir os vídeos desse canal, já que nesse momento são destinados às pessoas que estão conhecendo opções binárias ou aquelas que já operam a fim de refinar as suas análises. E segundo, te convidar a me seguir lá no Instagram, caso você não me siga, vai ser um prazer ter você por lá. Então agora, bora pro conteúdo. Bom, então vamos lá. Fiz as marcações aqui nos melhores pares que eu encontrei, tá? Hoje a maioria dos gráficos não está tão interessante, porém a gente sabe que isso acontece e é importante saber filtrar os melhores pares e também saber analisar as melhores regiões a fim de ter um bom resultado. Aqui no GBP/USD o gráfico está se movimentando de forma lateral, né? Olha só, essa vela que é uma vela de força compradora. Esse candle nasceu aqui nessa região e reverteu seu movimento. Temos também uma região intermediária entre a região de resistência e a região de suporte. Nesse momento é uma região de suporte, mas é preciso dar prioridade para essas regiões mais distantes para ter aí uma confiabilidade maior que o preço vai respeitar. Porém, eu vou deixar esse traçamento aqui, tá? AutoCAD. O gráfico não está tão interessante, né? Porém, olha só o que está acontecendo aqui. O preço ele rompeu, respeitou o pullback dessa primeira região, foi mais apertado, mas retraiu. Porém, esse preço que rompeu, ele não está demonstrando tanta força assim compradora. Então, o que pode acontecer é esse preço retornar aqui para dentro. Por enquanto não há nada a se fazer, mas é aguardar a movimentação desse preço. Caso ele retorne aqui para dentro com bastante corpo, eu posso pensar em uma venda aqui mais para frente. Vou colocar um sino aqui também. GBP/CAD, praticamente quase a mesma análise do AutoCAD, porém aqui de fato está acontecendo o rompimento, né? Olha só onde esse candle finalizou e onde esse aqui está acima dessa região. Vou colocar um sino aqui e aguardar a movimentação do preço. O AudiJPY é um gráfico que não está tão interessante, né? Pode reparar que tem candles que fecharam com corpo cheio, rompendo as regiões traçadas. Tem uma região intermediária aqui entre a região de resistência e entre a região de suporte. Nesse momento é uma resistência, por quê? Porque ela está acima do preço. Porém, o mais interessante aqui seria, né, aguardar o preço ele buscar as regiões mais distantes. Então, vou colocar um sino aqui e um sino aqui. GBP Audi, eu tenho topo abaixo de topo, né? Poderia até traçar aqui uma LTV, olha só. Na verdade foi rompido, né? Foi rompido aqui com esse candle. Vamos ver se esse candle vem buscar essa região aqui. Deixa eu ver como está em 15. Ó, em 15 de fato rompeu a região, tá? Vamos ver se esse candle ele vem buscar esse ponto aqui de confluência de resistência com LTB, tá? Então, vou colocar um sino aqui. Caso esse preço venha buscar essa região aqui dentro do tempo de segurança, é um ponto de entrada aí, tá? Ó, agora o AutoCAD está, de fato, demonstrando força vendedora, tá?
em M15 não demonstrou tanto. Então, o mais ideal seria eu aguardar o candle de M15 e finalizar aqui abaixo da região, ou se essa vela finalizar por aqui e a próxima for buscar essa região, é um ponto de entrada, tá? Então, eu acredito que não vai buscar, né? Ainda já está revertendo. Euroaud é um gráfico que chama atenção aqui. Candle fechando com corpo cheio, tá? Vamos ver aqui como está em 15. Temos aí topo abaixo de topo, né? Por enquanto não há nada a se fazer aqui, tá? É analisar a movimentação do preço. Ó, buscou aqui a minha... Nossa, olha só o delay, que ridículo. Então, a minha entrada aqui foi para o pullback, acreditando nessa região aqui de linha de tendência de baixa com resistência. Aqui eu tenho topo, abaixo de topo, né? O preço, ele rompeu essa região, rompimento confirmado em M15, o candle de M15 rompeu a região de resistência e também a linha de tendência de baixa. Então, eu entrei aqui acreditando no pullback dessa região. E continuando aqui, vou deixar um suno aqui. Euro-USD é um gráfico que está se movimentando de forma lateral, porém tem que se atentar com esse tipo de movimentação, tá? Aqui aconteceu uma reversão, mas não foi em M5. Repare que essa aqui é a terceira vela do quadrante. Então, possivelmente foi em tempos maiores. Vamos analisar aqui. Em M30 também não, tá? Então, se atentar aqui com a movimentação desse preço. Aqui houve uma reversão, né? De fato, aqui foi de M5 para M15, que essa é a terceira vela do quadrante. Vou colocar um suno aqui, tá? E um suno aqui. Euro-NZD. Bom, aqui só importa para mim a região de resistência, tá? Média móvel acima do preço, topo abaixo de topo. Então, vou colocar um sino aí e vou fechar o par. GBP-NZD. Também, praticamente a mesma análise, topo abaixo de topo, média móvel acima do preço. Olha só, o preço ele tentou retornar, mas muita atuação da força vendedora. Eu vou colocar um sino aqui e vou fechar esse par. Ó, agora está interessante essa região aqui de resistência, tá? Bom dia, bom dia, bom dia. Entrada aqui para pullback. Eu tenho aqui uma LTB, porque eu tenho topo abaixo de topo. O preço ele rompeu essa região de resistência com linha de tendência de baixa, rompimento confirmado em M15. Olha só como está o candle de M15 rompido aí da região de resistência, linha de tendência de baixa. E quando o preço ele nasceu e veio fazer o teste nessa região aqui de costas da LTB, eu entrei comprado acreditando no pullback dessa região. Respeitou lindamente aí a região, né? Como você viu, o rompimento ele foi de fato confirmado em M15. Detalhe, o candle ele não retraiu tanto e não reverteu, por quê? Porque aqui também é uma região de interesse por parte dos vendedores, tá? Estamos falando de uma região onde tem topo abaixo de topo. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar essa região desse candle aqui, vou mudar a cor para quê? Para eu analisar como esse preço vai se comportar nessa região. Porque esse candle aqui, ele buscou essa região, esse candle aqui, ele nasceu, buscou essa região e respeitou o pullback dessa região. Agora eu vou analisar
a movimentação desse preço, tá? Por quê? Porque esse preço ele pode retornar aqui para dentro. Então, eu quero aproveitar todas as oportunidades. Então, lindo demais agora é aguardar a movimentação desse preço. Esse preço ele pode retornar para dentro dessa região aqui ou, de fato, ter uma reversão de preço, né? Uma reversão de tendência e essa tendência aqui que está de baixa reverter e começar uma tendência de alta. Como eu não sei, a melhor coisa a ser feita agora é analisar a movimentação do preço. Então, analisando aqui os outros pares, buscando aqui essa região, mas nesse tipo de região intermediária eu prefiro ficar de fora, tá? O preço ele pode respeitar o pullback dessa região aqui, como também ele pode romper para vir testar essas regiões mais distantes. Mas eu deixo o traçamento aí para eu analisar como que o preço está se movimentando dessa região traçada, que é uma região de H1, tá? Ó, aqui a região de resistência está bem interessante, tá? Porém, o mais ideal aqui seria eu aguardar M15 finalizar, tá? Para ter uma confiabilidade maior aí. Vou fazer aqui um novo traçamento e não significa que quando o preço tocar aqui eu vou entrar. Como eu já disse isso em outros vídeos, às vezes, muitas das vezes, eu acrescento aí um traçamento para eu poder analisar a movimentação do preço dessas regiões, tá? Isso também te ajuda a ganhar tempo de tela para você ter um feeling mais apurado do mercado. Aqui o preço ele está buscando até uma região de falso rompimento, porém, eu vou aguardar a M15 finalizar, tá? Para eu ter uma confiabilidade maior. Então, vou colocar um zoom aqui. Áudio JPY. Deixa eu ver como está aqui em M15. Aqui, por enquanto, não há nada a ser feito, tá? Tenho aí média móvel apontando para baixo. O preço está demonstrando a atuação da força vendedora. Temos aqui agora um doji. Doji é indecisão. Então, por enquanto, é analisar e ter paciência para aguardar as melhores oportunidades, tá? Ó, tá respeitando, né? Lá em M15 está fazendo pullback, né? Possivelmente, vamos ver aqui. Exatamente, ó. Então, paciência aí, tá? Euroáudio, vamos ver como esse preço vai se comportar, né? Houve o rompimento da região, respeitou o pullback. EURUSD, vamos ver como esse preço está em M15. Em M15 eu tenho uma região de falso rompimento, tá? Olha só, região de suporte bem respeitado, tá? Os candles eles não retraíram tanto, né? Deixando pavios evidentes, mas respeitaram essas regiões. Repare que quando o preço chegava bem próximo de tocar, ele retraía. Quando tocava, retraía de fato. Até que houve o rompimento, mas esse rompimento aqui não demonstrou força vendedora. E em seguida, o próximo candle já retornou aqui para dentro. Eu tenho a média móvel apontando aqui para cima, então eu tenho uma região aqui para falso rompimento do tempo gráfico de M15. Olha só, por isso que é importante você aguardar a movimentação do preço. Esse candle nasceu distante e finalizou aqui abaixo dessa região. Porém, olha só onde essa vela nasceu. Então, muitas das vezes, o gráfico ele dá indícios de possíveis rompimentos. Como eu disse, região intermediária, cuidado com isso. Sempre priorize regiões mais distantes, tá? É preciso paciência para poder operar o gráfico, seja ele qual for. Aqui no GBP Audio, o preço está respeitando o pullback lá em M15. E está respeitando lindamente, né? Olha só a reversão desse preço. Porém, eu entrei em M5, porque em M5 o preço buscou dentro do tempo de segurança, tinha a média móvel aí apontando para cima e buscou exatamente o meu ponto aqui de confluência com resistência e LTB. Agora, eu vou apagar esse traçamento aqui, tá? Se eu ver que esse preço está querendo retornar aqui para dentro, eu posso realizar um novo traçamento avaliando o andamento do preço em M15.
Olha só, vamos ver se esse candle vem buscar aqui essa região, tá? Por quê? Porque eu já tenho o retorno do preço confirmado em M15. Ó, chegou bem próximo de tocar, a vela já está retraindo. Vamos ver se a segunda vela vem buscar aqui, tá? Essa região aqui. Pode ser essa região intermediária, para eu entrar aí acreditando na retração do candle de M5. O preço chegou bem próximo de tocar aqui. Vamos ver se a segunda vela vai lá. Acabei que peguei um delay aí, né? Buscou essa região mais acima. Eu vou entrar aqui com uma outra taxa, tá? Eu tive um delay aqui e tocou dentro do tempo de segurança aí, tá? Então, a entrada aqui foi para retração de M5. O candle, ele nasceu numa distância boa. Repare que ele está esticado, tocando essa região aqui. Quando eu analiso em M15, eu tenho aqui o candle de M15 finalizado abaixo dessa região. Então, por isso que eu entrei aí acreditando na retração desse candle, tá? Agora é aguardar aí a movimentação desse preço. Entrada aqui para retração de M5, tá? O gráfico aqui ele não está tão interessante, porém ele está se movimentando de forma lateral. Eu tenho aqui o rompimento do preço em M15 e o retorno dele também. Não é uma entrada para falso rompimento, tá? É uma entrada para retração de M5. Esse preço ele rompeu aqui durante um período, com esse candle aqui, e em seguida ele retornou. Porém, o mais ideal seria aguardar esse retorno ser confirmado em M15. E de fato, eu tenho um candle de M15 aqui, finalizado bem abaixo aqui da região. Então, por isso que eu entrei aí acreditando na retração do candle de M5. O candle de M5 ele nasceu distante e esticou aqui para tocar a região. Entrei aí com uma taxa, peguei delay e tocou aqui na segunda região mais distante, dentro do tempo de segurança, e eu optei por entrar aí com a segunda taxa. Que retração linda foi essa de M5, né?
Candle nasceu distante e esticou para tocar aqui. Primeira vela do quadrante, então não tinha preocupação com o M15. M15 já finalizou aqui abaixo da região, então por isso que eu entrei aqui. Operação linda demais. Bom, então essa foi a análise de hoje. Gratidão por estar aqui e até a próxima.